trazê-los todos bem-vindos ao meu canal e dizer que eu estou muito, mas muito animada em poder estar aqui com vocês, falando do Vem Segue-me, estudando as escrituras junto e compartilhando os meus sentimentos. Hoje nós iremos continuar capítulo 28. Mas antes eu quero dizer que eu tenho preparado com tanto amor, com tanto carinho essa aula que vocês não fazem ideia, tá bom? E eu coloquei hoje uma pergunta lá no Facebook e que tem tudo a ver com nossa aula, com o nosso conteúdo agora. E vou fazer estendo essa pergunta para que vocês respondam aí nos comentários também. A pergunta é: o que desejais de mim depois que eu for para o Pai? Isso é Cristo perguntando para os seus discípulos, né? Ele faz essa pergunta para os discípulos: o que vocês desejam de mim antes de eu ir embora para o Pai? E eu coloquei lá no Facebook essa mesma pergunta. E foram diversas respostas. Eu vou ler algumas das respostas. E a irmã Miriam, ela diz assim, que se caso Cristo tivesse na frente dela, ela diria isso: me perdoe, Senhor. A irmã Fátima, ela disse: transborda meu coração e minha alma do teu amor, Senhor. O irmão Adalberon, ele respondeu: me purifica, Senhor, me perdoa. A irmã Stephanie, ela disse: desejo o teu perdão e misericórdia, meu Senhor. A irmã Terezinha, ela falou: que estejais sempre ao meu lado, Senhor. Foram tantos desejos lindos que encheram meu coração, tanto espírito, tanto amor. Infelizmente eu não consigo ler todos, senão vai, né, todo o conteúdo aqui vai ser só lendo o que nós pediríamos. Mas a gente precisa meditar. O que eu tenho pedido ao Senhor? O que é o desejo real dele? Qual é o meu desejo real em minhas orações? Os meus desejos têm se alinhado aos desejos do meu Salvador? E a gente percebendo aqui que não foi pedido nada de bens materiais, mas espirituais, porque espírito fala para espírito. Então, quando o nosso espírito reconhecendo o nosso Salvador, certamente nada de material aqui vai importar. Nós só iremos querer estar ao lado dele e entender que precisamos ser lavados por ele. Quando o Salvador fez essa pergunta, 9 dos seus discípulos responderam para ele: Senhor, nós queremos cumprir nossa missão aqui na terra e quando chegar a nossa idade, o Senhor nos leve, que a gente vá viver ao seu lado. E o Salvador disse: bem-aventurados, que bom que vocês desejaram isso. Tudo bem, quando vocês completarem 72 anos, vocês irão se despedir dessa terra e irão se encontrar comigo e com o meu Pai Celestial. Só que tinham 3 ali que não tinham o mesmo desejo. O desejo deles era outro, mas aí quando eles ouviram Cristo elogiando e falando bem-aventurados para aqueles 9, eles se sentiram com vergonha de pedir o que eles queriam, o desejo real deles. E fala que eles até tremeram na hora. Mas o Salvador, ele conhece o nosso coração. O Salvador, ele sabe exatamente o que nós precisamos e o que nós iremos pedir. Mas se ele sabe o que eu vou pedir, por que ele quer que eu ore? Por que ele quer que eu peça? A oração, ela é algo tão maravilhoso, onde eu consigo me conectar com o meu Salvador. Eu consigo estreitar os laços com ele. Além de estreitar esses laços, eu consigo manter um relacionamento de intimidade com ele, onde eu abro meu coração, eu digo o que eu desejo, ele fala o que ele espera de mim, é um momento íntimo entre eu e ele. Mas ele sabia que eles não iam ter coragem de falar, porque eles se sentiram intimidados por causa do pedido e do desejo dos 9. Eu aprendo com isso, né? Que eu preciso saber o que eu espero do Senhor, o que eu desejo do Senhor. E eu preciso entender se os meus desejos também estão alinhados aos desejos dele. Meu marido, antes de nos casarmos, o nome dele é Rafael, chama de Rafa. E ele disse pra mim que ele, nas orações dele, tudo bem, aqui eles não estão orando, eles estão face a face com o Salvador, eles estão vendo Jesus Cristo. Mas hoje, nossa comunicação com o Senhor não é assim como eles tiveram. Nossa comunicação é através de uma oração. Por isso eu tô falando da oração. Então, meu marido fala que quando ele estava se comunicando com o Senhor para falar a respeito do casamento dele, do sonho dele, de se casar, de ter alguém, um parceiro, alguém do lado, ele falou todos os detalhes que ele queria nesse parceiro.
nessa parceira, né? Parceira aí. Quero assim, 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 assim. E aí eu falei, nossa, que bênção que ele não falou que queria uma mulher alta. Porque senão ia ser descartada. Eu sou muito petitiquinha, eu sou muito baixinha. Não vou falar meu tamanho, mas eu sou bem baixinha. Percebe-se que nós precisamos ser detalhistas com o Senhor, ter essa intimidade com Ele. E não ter medo de falar o que nós desejamos. Porque se o nosso desejo for justo... O que é um desejo justo, irmãos? Desejo justo é um desejo alinhado aos mandamentos do Senhor. É alinhado ao que o Senhor Ele quer de nós. O que não é um desejo justo? Por exemplo, eu desejar o marido de uma outra pessoa e tá orando. É um desejo justo? Não, o Senhor vai me dar claro que não. Ele não vai me fazer chorar para fazer a outra sorrir. Eu querer enriquecer de uma forma ilícita é um desejo justo? Não, não é. Então, só pra gente entender o que é um desejo justo. Um desejo justo nada mais é que um desejo alinhado à vontade do Senhor. Mas os meus desejos, eles têm sido justos. E eu tenho tentado viver de uma forma alinhada à vontade do Senhor. Os 3 nefitas, quando eles pediram para que o Senhor, ele concedesse a eles... Então, vamos lá, o pedido dos nefitas, tá? Esses 3 nefitas, eles desejaram que o Salvador os mantivessem aqui nessa terra até a segunda vinda do Senhor, ou seja, eles não queriam morrer. Eles queriam ficar aqui até o Salvador voltar. Só que eles não pediram, o Salvador disse, eu percebo que é isso que vocês querem. Mas bem-aventurados são vocês por desejarem continuar me servindo até a minha segunda volta. E a gente vai também falar que tipo de demonstração eles tiveram com esse pedido, na minha opinião, tá? Quando eles fizeram esse pedido para o Salvador, e o Salvador concedeu, voltando à questão de estarmos alinhados ao desejo do Senhor, e que, por que minhas orações às vezes eu sinto que também não está sendo atendida, não está sendo respondida? Eles precisaram passar por uma transformação, né? O corpo deles foi transformado, foi transfigurado. Muitas vezes, irmãos, para passarmos ou recebermos alguma bênção, mesmo que justa, nós precisamos passar por uma transformação em nossa vida. Eles desejavam servir ao Salvador e não morrer, e até o fim da vida servindo. Para isso, eles tiveram que... O Senhor disse, tudo bem, mas a maneira que vocês estão, com esse corpo que vocês estão, vocês não vão conseguir, vocês não vão suportar. Então, a gente vai ter que fazer uma transformação. A transformação que foi feita nesses nefitas é de que o corpo deles não iriam sentir dor, eles não iriam adoecer e eles não iriam experimentar da morte. E o Salvador fala, a única dor que vocês irão sentir é a dor de ver as pessoas quebrando os mandamentos. Mas tristeza, uma depressão, uma tragédia, um acidente, nada disso vocês irão sofrer. Mas a gente percebe que para eles receberem essa bênção, o corpo deles tiveram que experimentar, tiveram que passar por uma transformação. Então, será que as bênçãos que eu tenho buscado do Senhor, os milagres que eu tenho requerido dele, os meus desejos íntimos e justos no meu coração, que me exige uma transformação, eu tenho buscado me transformar? Eu tenho buscado modificar meu coração, minha alma, minha vontade, alinhando a vontade do Salvador? Será que a minha disposição de amar mais, a minha disposição de perdoar, a minha disposição de guardar os mandamentos do Senhor, de transformar esse homem aqui imperfeito, natural, em um homem, em um ser mais elevado, em um ser mais justo? Então, quando nós queremos, eu vou exemplificar. Se eu quero emagrecer, eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso modificar o que eu como, eu preciso praticar atividade física, e essas transformações requerem sacrifício e dor. Se eu quero um trabalho melhor, eu preciso o quê? Mudar também, eu preciso me qualificar, me colocar, estudar mais. Se eu quero se eu quero ser engenheiro, eu tenho que estudar engenharia. Então, tudo na nossa vida requer uma transformação, requer uma mudança. E o Salvador, com isso,
essa transformação que esses discípulos sofreram, embora a gente não experimente dessa transformação aqui, não estamos falando dessa transformação, mas nós podemos trazer isso para a nossa vida também. O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar em minha vida? Para que, durante esse meu tempo de transformação, porque todos nós estamos aguardando a segunda volta do Salvador. Não é só os 3 nefitas. Embora eles estejam aqui nessa terra, nós, diferente deles, iremos experimentar da morte física. Ainda assim, estamos aqui nos preparando para a segunda vinda do Salvador. Então eu preciso transformar a minha vida todos os dias. Eu preciso mudar o que eu sou hoje para uma pessoa melhor amanhã. E assim, me preparando para quando o Salvador voltar, eu poder me encontrar com ele e eu ser também transladada. Assim como eles, como foi prometido que eles 3 seriam. O que a gente aprende também com relação a esse desejo deles de permanecer aqui na terra? De permanecer aqui fazendo a obra do Senhor. Levar mais felicidade, mais luz, mais paz à vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque o desejo deles era esse. Eles não tinham desejo de status, de falar, nossa, vamos ficar aqui só para ver o que vai acontecer. Não! O desejo deles, a fé deles no plano do Senhor, a fé que eles tinham em Cristo, de que o seu plano era perfeito, de que seu plano era real, o Salvador não nos abandonaria, era exato. A fé deles era exata. Eles tinham certeza que esse plano funcionaria. E já estava funcionando. Mesmo eles sabendo que iria passar por dor, por dificuldade. Não dor física, né? Só recapitulando. Por tristeza em ver as pessoas se afastando do Senhor, as pessoas negando Cristo, as pessoas negando a sua fé. Eles se entristecem por isso. Ainda assim, eles acreditavam que o plano do Senhor era perfeito. Que o plano do Salvador iria redimir os seus filhos. E eles estão aqui para nos ajudar a servir, para nos ajudar a nos achegar mais a Jesus Cristo. Então eu penso em mim, quanto a minha fé ela tem sido valente assim. Como eu tenho sido valente com relação à minha fé, como eu tenho sido valente com a minha disposição de amar, de servir o meu próximo, sem requerer nada em troca. Será que eu tenho contado os dias? Será que eu fico ansiosa pensando, quanto mais tempo eu vou ficar nesse chamado? Quanto mais tempo eu vou ter que cuidar da minha mãe, ou da minha avó, ou da minha irmã? Quanto mais tempo eu vou ter que ajudar o meu vizinho? Nós nascemos nessa terra para sermos como o Salvador é. E na aula passada, ele nos faz esse convite. Sedes vós perfeitos como eu sou. A perfeição nós só iremos atingir a partir do momento que deixarmos essa transformação em nosso coração acontecer. E nesse estado, deviam permanecer até o dia do juízo de Cristo. E nesse dia sofreriam uma transformação maior e seriam recebidos no reino do Pai para não mais saírem, para habitarem com Deus eternamente nos céus. Nós não iremos atingir a perfeição aqui. Longe disso, nós não iremos conseguir isso. E não precisamos sofrer com isso também. Precisamos ter paciência conosco, com o nosso tempo. Precisamos transformar. E transformar requer tempo, requer habilidade, requer perseverança. Mas, irmãos, a promessa dessa transformação aqui é de que, no final, nós receberemos a transformação perfeita. Nós iremos ser perfeitos como o nosso Salvador é, à medida em que, pouco a pouco, gota a gota, nós transformarmos a nossa vida, alinharmos o nosso desejo ao desejo do Salvador. Tudo isso que eu entendi, que eu aprendi em meu estudo.
Que nossos pedidos para o Salvador possam estar sempre alinhados ao desejo dele, que é o desejo de amar mais, servir mais, perdoar mais, e que a transformação diária da nossa vida possa nos elevar ao nível onde iremos conseguir atingir a perfeição, que é quando o nosso Salvador voltar. Eu sou tão feliz por esse evangelho, sou tão grata por esse evangelho, sou tão abençoada por tê-lo em minha vida e por saber que a minha vida pode ser mudada, pode ser transformada diariamente à medida em que eu permitir que o Salvador prevaleça. À medida em que eu permitir e aceitar o convite do profeta Russell M. Nelson de pensar celestial, de pensar em amar, servir e espalhar o evangelho para todas as pessoas. Espero que vocês estejam gostando. Novamente eu peço que vocês comentem aí embaixo qual seria o desejo de vocês. O que vocês precisam transformar na vida de vocês para se achegarem mais ao Salvador. E que, outro pedido, que vocês possam compartilhar à medida que, se forem interessantes, vocês acharem que por um motivo ou outro isso vai ajudar outras pessoas a se achegarem mais a Cristo, que vocês possam compartilhar esse vídeo com os amigos e conhecidos de vocês. Espalhem o amor do Salvador. Espalhem a fé de vocês. Não se amedrontem. Ajudem outros a conhecerem o Salvador que eu e você conhece. Aquele que redime, aquele que transforma, aquele que faz milagres, que me salvou, te salvou e que nos ajudou a conhecê-lo e se aproximar dele. E essa é a aula que, com todo amor e carinho, eu encerro em nome de Jesus Cristo. Amém.